E ação. Gente, primeira coisa, né? Boa tarde. Assim, eu adoro esse assunto. Eu queria muito que a gente estivesse em aula presencial para eu trabalhar com vocês, porque no ensino médio a gente não tem muita oportunidade de trabalhar a história do Brasil de forma aprofundada. E agora no oitavo e no nono, ontem eu estava falando com o William, tem bastante coisa tal, né? E esse assunto é muito legal. E eu mandei lá no Forms para vocês não fazerem antes dessa aula, porque eu vou explicar, e também quem não pudesse assistir, para que depois pudesse assistir no YouTube. Todas as nossas aulas estão lá, inclusive tem aulas muito legais. Se vocês quiserem rever alguma aula, se vocês quiserem assistir alguma aula que nem é da série de vocês, tá tudo lá, do William, minha, do Max, minha com a Cecília, acho que do Felipe, tá? Então tem bastante coisa legal. Então, a gente vai começar fazendo uma revisão. A gente vai ver a história do Brasil e a gente vai dar uma revisada. Eu vou apresentar slide e o professor André, eu vou fazendo várias perguntas, vou pedir para ele deixar o áudio dele aberto, para ele ler do chat para mim, tá bom? Combinado. Beleza, obrigada. Peraí, deixa eu abrir aqui. Gente, o meu PowerPoint está bugando. Vem, querido. Opa, ficou com um buraco aqui, mas tudo bem. Vamos lá, então. Então, a gente vai falar da independência do primeiro reinado. Mas antes, a gente vai fazer uma revisão. Antes de mais nada, antes do Brasil se tornar independente, que é o foco da nossa aula, ele era dependente, obviamente. Se ele era dependente, ele era um Brasil colonial. Então, o que foi o Brasil colônia? Eu quero que vocês pensem nessa imagem aí, coloquem no chat para o professor André falar para mim como é que funcionava lá o Brasil colônia e o que essa imagem aí simboliza. André, você pode ir lendo para mim. Tá bom, combinado. E aí, gente, o que essa imagem aí significa? Vocês não estão vendo? A Bianca Solano disse que o Brasil era a cadelinha de Portugal. Cadelinha, uou, o que mais? Gostei. Iago disse que o Brasil era liderado por Portugal. Isso, o que mais? Vai, pensa, olha a imagem, isso mesmo. O que mais? Tainá disse que Portugal comandava o Brasil. Isso. Luana Agora, disse que o Brasil era um prisioneiro de Portugal. E eu queria chamar a atenção, André, para aquela imagem que está debaixo da galinha. O que é aquilo? Imagem que está debaixo da galinha? Não tem uma galinha desenhada? Ah, tá. Um ovo de ouro. Óbvio. Isso! Por que tem um ovo de ouro aí, gente? Sim, gente. Ó, reparem Portugal que o mapa do explorava. Brasil está representado como se ele fosse uma galinha. Isso. A Beatriz disse que o Brasil dava recursos para Portugal. Ah, que Maria lindo! Alice Tá vendo, disse... William? Eles são maravilhosos. Maria Alice disse que é o ouro que eles pegavam da gente. A Tainá disse que no Brasil tinha muito ouro. Maria Kelly disse que era rico. Iago disse que eles tiravam nossos recursos. Ana Caroline que era o nosso ouro que eles roubavam. João Pedro disse que eram os minérios. A Bianca disse que eles roubavam nosso ouro. Perfeito. Tudo bem, já podem parar aí. Então... Tá certo, viu, pessoal? Certinho. Eles são maravilhosos, né? Tava com saudade dessa energia deles. O William fica de olho nessas gracinhas. E aí, gente, o que acontece, então? O Brasil era a galinha dos ovos de ouro de Portugal, né? Ele mandava... O ouro ali, né? Era a época do mercantilismo, então tinha a política do metalismo, que era a acumulação de metais preciosos, prata e ouro, né? Mas também tinha outros recursos. Vocês lembram qual que foi o primeiro recurso que foi explorado, né? Com certeza, vocês lembram. Alguém pode colocar no chat? Qual foi o primeiro recurso explorado aqui no Brasil? Antes mesmo deles acharem. O pau-brasil. Isso, primeiro foi o pau-brasil, depois, o que foi plantado aqui? Depois do pau-brasil, cana. Isso, a cana. E depois, finalmente, eles encontraram ouro, né? E aí começou a exploração. Então, vamos dar uma lembradinha, ó. Essas imagens são as imagens lá da chegada dos portugueses, lá no período da expansão marítima, século XV, XVI, né? Aqui a gente tem uma embarcação portuguesa, ali a chegada, né? Aquela pintura famosa da chegada dos portugueses no Brasil e o encontro dos portugueses entre os indígenas e com os indígenas, que não foi bem um encontro, né? A gente já falou sobre isso ano passado.
Aqui a gente tem a exploração do pau-brasil, que vocês acabaram de falar, que ela era feita pelos indígenas, né? Aqui a gente tem o quê? É uma imagem que chama muita atenção, que a gente falou muito ano passado, vocês lembram? Eles lembram, André? Se eles colocarem no chat, você fala para mim. Navio negreiro, engenho. Isso, o navio negreiro engenho, perfeito. Então, gente, por que eu parei nessa imagem? Porque a escravização, né, dos africanos, ela perpetuou muito tempo no Brasil, né? O Brasil, os portugueses chegaram aqui em 1500, começou a colonização de fato por volta de 1530, teve as capitanias hereditárias, depois governo geral, e aí começa o tráfico negreiro e ele vai até lá na frente. Então, a gente vai falar hoje da independência, mas infelizmente, mesmo com o Brasil se tornando independente, eu vou dar um spoiler, história é o spoiler do passado, né? Infelizmente, a escravidão não vai acabar, tá? Nesse momento. E aí a gente tem aqui essa imagem, então, que vai mudar um pouco a configuração. Até agora a gente estava falando aí dos ciclos, né? Esqueci de colocar ouro aí, faltou. Aí a gente tem uma pessoa beijando a mão de alguém, que eu quero saber quem, que representa o quê? O que vocês acham que é isso aí? O Quem é essa rei. pessoa? O rei. Que rei? Tinha rei no Brasil? O rei de Portugal. O rei de Portugal. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Ó, eu sei que essa linha do tempo tá bem ruim, mas eu vou tentar ler para vocês aí, para a gente chegar nisso aí. Em 1500, então, começando aí pela esquerda, em 1500 os europeus chegam ao Brasil, aí a gente tem um período pré-colonial, que eles não estabelecem, assim, um povoamento aqui. Depois, em 1534, começam as capitanias hereditárias, que não dão certo, aí eles centralizam o governo no governo geral, começam os bandeirantes a explorar, aí tem a invasão holandesa, né, o Brasil holandês, aí o Conselho Ultramarino, a gente não vai falar disso agora, não vai se aprofundar, tem a descoberta do ouro, aí começam algumas revoltas. Então, lá no período que teve a mineração, que ficou forte a mineração, teve várias revoltas. Isso é muito importante, porque a gente tem uma visão assim, o brasileiro não luta pelos seus direitos. Ai, o povo brasileiro é muito acomodado. Ai, a gente aceita tudo de mão beijada. Isso é verdade, André? Não. Não é verdade, por quê? Teve várias revoltas, certo? Correto. Obrigada pela sua participação. Com uma palavra só, poder de síntese que se chama, né? Então, gente, teve várias revoltas ali. As que a gente vai focar são três aqui na frente, ó, que vão anteceder, né, o período da independência. Quando a gente analisa o processo de independência, a gente tem que pensar que ele não foi de um dia para o outro, não foi assim, eu acordei hoje querendo tornar o Brasil independente. Não, de jeito nenhum. Já existia essa vontade. Eu quero que vocês coloquem no chat por que vocês acham que as pessoas queriam a independência. Vamos lá, por quê? Por que elas faziam uma crítica a Portugal? Nada, ninguém? Por enquanto, não. Nossa, ninguém faz nem ideia de... A Kemily disse que eles queriam se tornarem livres. Tainá, para ter mais direitos. Vitor Cauê, porque eles queriam ser livres. Beatriz, para poderem ter liberdade de escolhas e opiniões. Maria Alice, porque Portugal só explorava o Brasil. Giovanna Lavini, porque eles se sentiam controlados. Olha, isso. Maria Também. Kelly dizia que eles queriam ter tudo. Também. Isso que vocês colocaram. Mas tem uma outra questão. Eles estavam cheios de ideias de onde? Onde é que tinha acontecido já os processos de independência que a gente viu no bimestre passado? E da onde tinham vindo essas ideias, gente? O que motivou esses processos de independência? O que motivou, por exemplo, a Revolução Francesa? O quê? Giovanna Lavini disse que foram os iluministas. Isso, os iluministas, com aquelas ideias deles, né? Que culminaram lá no processo de independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa e no processo de independência que a gente estudou aqui na América, liderado por eles escravizados. Onde foi? Vinícius Vitorino disse que foi no Haiti. Isso, no Haiti. Muito bem, tá vendo? Vocês vão se lembrando. Isso mesmo, a gente vai ajudando um ao outro. E depois
teve o processo de independência da América Espanhola. Só que no Brasil não foi exatamente desse jeito, né? Lá no Haiti, o processo de independência foi liderado por eles escravizados, né? Pelo Toussaint e pelo Dessalines. Na América Espanhola, pelos criollos ou pelas camadas populares e tal. E no Brasil, nós vamos ver que não foi bem assim, né? A nossa história é meio complicada. Aconteceram algumas coisas que foram agravando os antecedentes da independência, antes, então, do processo. As reformas pombalinas, porque o Marquês de Pombal, ele era um auxiliar do rei, deixa eu ver como é que tá isso aqui, tá. Que ele tinha uma política de despotismo esclarecido, né, ele era uma liderança muito forte, que desagradou muito, que a gente não vai nem focar, e a gente vai focar nisso aqui. Então, assim, as pessoas estavam descontentes já com o governo de Portugal, por causa desse despotismo esclarecido. A gente também, as pessoas estavam extremamente descontentes com os impostos. E esse descontentamento com os impostos, ele vem, por exemplo, na Conjuração Mineira. Vocês já ouviram falar de Tiradentes? Só coloca no chat sim ou não. Quem ouviu falar de Tiradentes? Sim, o A pessoal diz maioria? que sim, A com maioria? certeza. Maioria. Ah. E alguém sabe quem foi o Tiradentes? Agora que eles disseram sim, quer saber se eles sabem quem foi. Bianca Solano disse que ele era um dentista. Maria Alice, Vinícius Vitorino também. Não era bem assim, né? Ele era alferes, na verdade. Tem uma longa história sobre Tiradentes, né, André? Aí por trás disso. Não era bem assim. Mas o que pega nem é isso, nem vou falar sobre isso. Posso fazer uma curiosidade sobre Tiradentes para vocês, me João lembrem. Pedro disse que ele falava que a Terra era redonda. O Tiradentes? É. Ô, gente, o Tiradentes, ele fazia parte de um grupo de pessoas que ficou descontente lá com a cobrança do quinto, né? O que era o quinto? Era a quinta parte, né, da exploração do ouro. Então, assim, eles ficaram muito descontentes porque a coroa portuguesa, ela cobrava, eu já vou passar para frente também o que está faltando. A coroa portuguesa, ela exigia que o Brasil explorasse uma quantidade de ouro. E aí, essas pessoas ficaram extremamente descontentes com os impostos cobrados sobre isso. Aí teve a derrama, né? E eles se revoltaram contra a coroa portuguesa e eles começaram a se movimentar para fazer uma revolução. Só que eles foram traídos, foram denunciados e as forças, né, policiais, o exército, né, conteve essa revolta. Tiradentes foi preso, foi esquartejado, né, foi cortado, foi colocado em praça pública, então não deu certo. Eu tô passando super rápido por isso aqui, mas depois posso fazer um videozinho para vocês sobre isso. Então, por que eu tô falando da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana principalmente? Porque essas duas revoltas mostram que os brasileiros não estavam contentes com a postura de Portugal. A Conjuração Baiana teve mais ou menos as mesmas motivações do que os mineiros, só que não tinha a ver com o ouro, tinha a ver também com os impostos. E também foi abafada pelo exército. Então, gente, não havia essa possibilidade das pessoas se revoltarem contra o governo, tá? Era um governo monárquico, não era uma monarquia, e as pessoas não podiam se expressar da maneira como a gente pode se expressar hoje, teoricamente. Então, tem a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, aí aqui algumas coisas da Conjuração Baiana, aqui são os líderes e tal. E aí a gente tem uma coisa super importante que eu quero mostrar para vocês, que tem um videozinho lá no Forte. A transferência da corte, a transferência da família real para cá. Eu vou tirar esse slide, porque eu não quero que vocês falem, não quero que vocês leiam, eu quero que vocês me digam agora, porque agora mesmo eu vou começar um vídeo, por que que a família real portuguesa veio para cá. Então a gente já sabe o quê? A gente já sabe que o Brasil era colônia de Portugal. A gente já sabe que o Brasil não estava nem um pouco contente com algumas coisas que estavam acontecendo lá em Portugal. A gente sabe que os brasileiros lá na Bahia, em Minas Gerais, já tinham se revoltado contra a coroa portuguesa, estavam revoltados. Agora vai ter uma cereja do bolo. Por que que essa família real portuguesa veio para cá? Vamos lá. Para ficarem seguros da França! Agatha, eu tô travada, William? Eu tô travada, Não, gente? não, aqui tá normal. Ah, tá. Will, é só para você.
Olha, vieram. Ai, que lindos, tá vendo? André, que lindos que eles são. Isso mesmo, eu vi, Vinícius, eu vi. Isso, porque Napoleão mandou matar geral. Gostei disso aí. Napoleão causou lá e aí eles fugiram para cá. Gente, essa vinda da família real foi uma verdadeira bagunça, né? Existem até algumas dúvidas de quantas pessoas vieram para cá, mas ele trouxe quem ele pôde. Agora, o que eu quero saber, para procurar recurso até que não. Agora, me fala uma coisa: eles vieram para cá, a família real portuguesa, e quem era o rei nesse período? Fala para mim. André, vai lendo para mim que eu vou abrir uma outra aba, por favor. Quem era o rei, pessoal? Era o rei, vocês sabem? Dom Pedro I? Não. Na verdade, não era rei, né, André? Mas deixa aí. Sim. Dom. Cadê? É a mãe de Dom Pedro I. Dom João VI. Isso, era Dom João VI. Mas, gente, o que acontece? A história do Brasil, olha, sabe o que eu estava falando para o professor William ontem? Que a gente devia fazer uma novela, mas uma novela tipo Casos de Família, né, William? Não sei se o William tá aí. Pra gente contar a história da família real portuguesa. Gente, olha isso. Dona Maria era completamente louca, fora da casinha. Doida. Ela teve que ser interditada. Ela era a rainha. Como ela não tinha condições, tipo eu, Iago, mais louca do que eu, agora me dá poder pra você ver. Gente, como ela era completamente fora da casinha, ela não tinha como governar. Então, quem governava? O filho dela, Dom João VI. Dom João VI era casado com uma mulher. Aí eu queria muito que o William tivesse aqui para falar da Carlota Joaquina. Também completamente fora da casinha. Eles eram tão felizes no casamento que eles vieram em 2 barcos separados para o Brasil. Tá? Tão felizes que eles eram. A Carlota Joaquina e o Dom João VI. Chegou aqui, nós vamos ver então um videozinho de 5 minutinhos sobre isso. André, eu vou te pedir 2 coisas, tá me ouvindo? Provavelmente eu vou ficar sem áudio, porque, né, eu ponho de um jeito que eu fico sem áudio. Eu preciso que você me diga assim que o vídeo começar, se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok, tá bom? Beleza. Oh, meu Deus, eu tô achando que eu tô no Zoom, gente. Me desculpa que eu fico toda confusa aqui, porque o meu Zoom tá aberto da outra escola. André, vocês estão vendo a tela? Estamos. Mas eu acho que vocês não vão ouvir, porque eu não... Dá pra ouvir tranquilo. Estamos ouvindo, sim. Vocês estão ouvindo? Sim. Deu certo, William. Você me ensina. Não sei o que eu fiz. Eu fiz errado, William. Vamos fazer um tutorial depois. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. Olha que família O maravilhosa. Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas,
que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente. Não vou dar spoiler ainda da independência, ok? Então, vocês viram aí? Tudo bem aí, gente? Vocês viram aí como é que foi que essa família real veio para cá? E se vocês acham que veio assim, Dona Maria, o filho, a esposa e os netos, não, vieram milhares de pessoas, eles traziam toda a nobreza. Só que tem um detalhe, gente, peraí. Se eles trouxeram milhares de pessoas para cá, quem ficou governando Portugal? Hã? Imagina que todos os nossos governantes vão embora e largar a gente chupando o dedão. Então, quem? Eles botaram até um interventor inglês lá, né? Porque a Inglaterra, ela veio escoltando, que não foi de graça, né? Porque o Brasil só podia comercializar até então com Portugal. Quando a Inglaterra, ela ajuda os portugueses a chegarem aqui, a Inglaterra fala, peraí, queridos, a gente quer em troca a abertura dos portos para a gente poder vender. Tinha acontecido, tava um processo de evolução industrial, né? Então, aí, os portugueses ficam assim, tá, cadê o nosso rei? Cadê a nossa rainha? Cadê aquele povo todo? E aí, tudo bem. Os portugueses chegam aqui, tiram as pessoas das casas, que eles, no vídeo mostra eles chutando as pessoas. Foi assim, gente. As pessoas das melhores casas tiveram que abrir mão de onde eles moravam para poder, sim, totalmente folgados, Vitor, para poder dar lugar para esses nobres, porque assim, eles não iam morar em qualquer lugar, né? Desculpa. Outra coisa, gente, isso, o Brasil, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E assim, nossa, a nobreza não tem o que fazer no Rio de Janeiro. Vamos ter que desenvolver uma praça para eles ficarem passeando? Vamos ter que fazer uma biblioteca porque eles sabem ler? Vamos ter que fazer um banco? Vamos ter que fazer uma imprensa? Ó Deus, ó céus, o que a nobreza vai ficar fazendo nas horas vagas, ou seja, o tempo todo, né? Então, gente, mudou tudo no Brasil, tá? Enquanto isso, os portugueses amargando lá. E isso vai acontecer o quê, então? Os portugueses vão ficar de saco cheio. Passa 1808, 1809, 1810, 1811, 1820, os portugueses... Augusto, você tá aqui, que bom, meu amor. Saudade de você. Os portugueses, eles fazem a Revolução do Porto e exigem a volta do Dom João VI para lá. Meu, acabou, não dá. Que é isso? Vocês abandonaram a gente. Então, vocês vão ter que voltar para cá. O que ele faz? Ele vai. Aí você fala assim, nossa, professora, mas peraí, eles vieram para cá fugindo do Napoleão e vão para lá meio que fugindo, porque senão os portugueses vão fazer alguma coisa? Né, William? O William não tá aqui, mas eu queria que ele me ajudasse. Ele prometeu que ia falar junto comigo. Aí... É isso aí. O André tá aqui para me ajudar. E aí, gente, o Dom João VI vai e deixa o filho dele, Dom Pedro I. Vocês viram no grupo o tamanho do nome do Dom Pedro I, né? Eu só vou falar Dom Pedro I, eu não sei o nome completo. A Giovana, eu fiz um desafio. André, eu te mandei. Eu fiz um desafio. Não. As meninas fizeram, ficou muito legal. A Luísa fez, a Nicole fez, a Nathalie fez. Ficou muito legal, gente. Eles fizeram um desafio gravando o nome completo do Dom Pedro I. Ficou ótimo, Nicole. Falei sim. E é porque você teve que refazer, né?
Dom Pedro I, ele tinha um nome enorme, isso é uma curiosidade sobre ele que foi falada na aula do CMSP, por isso que eu pedi como desafio. E aí, gente, beleza, ficou o Dom Pedro I aqui. Só que o descontentamento com o governo só crescia. Só crescia. Só crescia. E cada vez mais ele era pressionado a fazer alguma coisa. Ele era pressionado, porque o pai dele... Olha isso, veja. O Brasil, ele não era mais colônia de Portugal, ele fazia parte do reino. Mas ele não era independente. Então ele teria que ter um rei só, um rei para governar Portugal e Brasil. Tinha dois, papai e filho. Dom João VI lá, Dom Pedro I aqui, não tinha cabimento. E aí? E aí, então, vai ter que acontecer alguma coisa. E o que vai acontecer? A independência. Aquele quadro que vocês viram ali na hora que eu pausei o vídeo, ele vai mostrar a independência, mas vocês já vão ver que não é verdade aquilo lá. Tá bom? Então, a gente vai assistir o finalzinho dessa imagem. Na verdade, a gente vai assistir uma outra. Eu queria muito que o William estivesse aqui nesse momento, porque a gente vai assistir uma novela. Tchau, João. A gente vai assistir um trecho de uma novela. Passou ontem essa cena, gente. Ontem, na Globo, que é a novela O Novo Mundo. Eu vou pedir para vocês irem comentando no chat, assim, na hora que estiver no finzinho da cena, comentar o que vocês acham ali que não é real. Aí o professor André lê e depois ele me lembra mais ou menos o geral aí, o que saiu mais, tá bom? Vocês vão ver como é que a Globo construiu essa imagem. Tchau, Vinícius, você me avisou, tudo bem, depois você assiste. Eu mando o link para vocês, tá? É que esse aqui é da Globoplay, que eu tô assistindo grátis. Quê? Não, foi errado. Ah, tá. André, vocês estão me vendo? A tela? Estamos vendo a tela, sim. Tá ouvindo? Um lugar onde as manhãs se traduzem em felicidade. É que onde a você e sua publicidade é família grande, se sentem gente, em peraí. casa de verdade. Vai poder estar Um muito lugar bom? onde tudo parece se encaixar perfeitamente. Não. Onde a localização privilegiada se traduz Ah lá, em ó. comodidade, com toda a segurança e lazer que só o Swiss Park pode oferecer. Um lugar onde uma vida plena é traduzida em seu novo endereço. No Ville Residencial. Tradução de viver bem. Povo brasileiro, Então, ó, presta atenção. É o capítulo de ontem da novela que eu peguei para vocês. E eu quero que vocês comentem aí no chat depois, lá no finzinho, porque senão o professor André vai ficar louco. Mas que vocês comentem o que vocês acham que não é real. O que vocês acham que a Globo colocou aí que não é bem assim? Eu já falei para vocês que, que aqui no Brasil a independência foi bem diferente dos outros países. E quem proclamou essa independência foi o próprio rei, né? Porque o Dom João VI estava lá em Portugal e quem proclamou a independência aqui foi o filho dele, Dom Pedro I. Então, isso vocês já sabem que já é bem diferente. Agora eu quero que vocês observem isso aí. Vamos lá. povo brasileiro, a partir de hoje, estão Ué, Tá Travou. travando. peraí, travou aqui povo pra mim. brasileiro, a partir de hoje, estão Ai, gente, eu não acredito. Peraí. Deixa eu mudar minha rede para da minha vizinha. A dela é melhor. Aí sim, Wi-Fi da vizinha. Sucesso. povo brasileiro, a partir de hoje, estão Ai, eu não Ju, eu acredito. acho que... Ju, Oi, pode falar. Ju, Oi, eu acho que oi. fecha o navegador e abre de novo. Ou procura no YouTube. Não tem no YouTube. Eu passei hoje de manhã na minha aula do 8º. Então fecha o navegador e tenta de novo. E até eu achar, hein? Bom, deixa eu ir falando enquanto isso, então. Eu vou explicando aqui para vocês, porque a gente já tá acabando. Gente, então, Peraí. Droga, viu? Na verdade, tudo isso que vai passar, né? Se eu conseguir passar para vocês, eu tô até lendo que tem um monte de notícias sobre isso, ó. Falando que as pessoas celebraram lá o episódio da independência. Então, na verdade, o que pega? Vamos ver se agora eu consigo.
Peraí. Você acha que é porque eu tô compartilhando, André? Não, não tá carregando. Acho que não, Ju. Não tá carregando. Eu mando. Ai, não tá carregando, gente. Que pena. Eu Manda o link separei, depois. eu separei hoje de manhã para vocês, é da Globoplay. Eu separei hoje de manhã, passei para o 8º ano da manhã da outra escola. Eu mando, mas aí acho que vocês têm que fazer um cadastrozinho e tem Eu um acho que é tempo a grátis. internet mesmo, viu, Ju? William, eles têm como assistir Globoplay gratuito por uns dias, não tem? Eu acho que tem essa promoção ainda. Ju, tem no YouTube. Ontem. Isso é muito legal, Ju, mas tudo bem. Oi, André? Essa cena tem no YouTube. Você achou? Achei. O que você colocou? Proclamação da Independência, Novo Mundo. Gente, então deixa eu falando enquanto isso, ó. É que você não consegue compartilhar, né, André? Porque você tá com o celular, né? Isso. Tá, então eu vou ver se consigo aqui. Ai, o meu tá abrindo só na Globoplay. Não tá, não. Procura no YouTube aí. No video show? Proclamação da Independência, Novo Mundo. Não, no YouTube. YouTube. Eu sei, mas no meu não tá Eu vou indo, te não. Não tá aparecendo no meu. mandar o link aqui. Eu vou te Achei. mandar o link no chat. Quanto tempo ele tem? O que você achou? 2 minutos e 16. Então me manda, porque no meu não tá aparecendo. Tá aparecendo um de segundos, um de 11 minutos e um de 32 segundos. Ó. Bom, deixa eu continuar então, gente. Era para ter passado, infelizmente. Não tem como eu baixar, Olha, porque como tava na olha no Globoplay. chat. Tá. Bom, enfim, o que eu ia dizendo é que assim como isso aí da Globo foi uma construção, aquela imagem que a gente conhece, que é a atividade que vocês vão fazer para mim no Forms, gente, tem toda uma construção por trás, porque aquela famosa imagem da independência, que eu já vou mostrar, ai, consegui. Aquela famosa imagem da independência, gente, ela foi uma construção. O que aconteceu? Pode ir, Iago, não tem problema, eu tô acabando, mas pode ir. O que acontece? As cortes portuguesas começaram a pressionar Dom Pedro I para ele voltar para Portugal, para tomar uma atitude que não fosse essa de independência. Por outro lado, uma parte da sociedade brasileira queria que ele tornasse o Brasil independente. E aí, ele estava numa viagem, ele estava numa situação assim, ele estava numa viagem de Santos para cá, para São Paulo, a cavalo, e a gente vai ver que não é bem a cavalo, né, William? E aí ele recebe uma carta dizendo que o negócio que o negócio tá ficando apertado para ele, que as cortes portuguesas iam forçar, né, a barra pro lado dele, que ele ia ter que tomar uma decisão. Assim como o papai teve que tomar uma decisão rapidão por causa de Napoleão e vir para cá, ele tem que tomar uma decisão às pressas e proclamar a independência. Porque, gente, ele já tinha declarado que ele ia ficar no Brasil, ele já tinha feito o dia do fico, né? Que foi quando ele foi pressionado também, ele diz, não, se é para o bem da nação, digam que eu fico. E aí, essa construção, na verdade, ela é uma construção, eu tenho certeza de que a Globo, quando fez a novela, né, deve ter se inspirado nessa, né, William? O William tá aí? Eu não sei, eu nunca sei se o William tá aí. Então, né? Eu tô aqui. Então tá bom, obrigado, William, perguntei. A Globo deve ter se inspirado nessa cena aqui, né, gente? Vocês já viram essa imagem, não já? Ah, sim, é inspirado. É poético. Isso, é poético, né? William, eu queria que você falasse um pouco sobre o dia do fico. Vixe, sem eu... Não, eu já tinha comentado já, mas é que você sumiu. Mas aí, gente, o que eu quero dizer é assim, que o Dom Pedro, ele se coloca assim, não, se é para o bem de vocês, povo brasileiro, eu fico. E aí, beleza, tá essa situação. E aí ele lá, com o pessoal subindo de Santos para cá, ele recebe uma carta e dizem que ele gritou às margens do rio Ipiranga. Qual? O que ele gritou? Coloquem no chat. O que ele gritou, gente? Nossa. Ninguém sabe o que ele gritou?
Independência ou morte, o pessoal respondeu. Independência ou morte, obrigada. Tanto é que esse quadro ele é conhecido como Independência ou Morte ou o Grito de Ipiranga. Por que Grito de Ipiranga? Eles estão respondendo, André, alguma coisa? Calma. O que é o Ipiranga? Por que o Ipiranga, gente? O que é o Ipiranga? Porque estava perto do rio, porque estava na frente do rio, porque era a margem do rio. Ô, gente, o professor André, que é de geografia, pode dizer para vocês aí, ó. Olha o Ipiranga representado aí, né, André? Onde é que ele tá? Super representação. Olha o Ipiranga aí, vocês estão vendo ele? Será que eles estão vendo, André? Eu não tô vendo, não. Vocês estão vendo a imagem? André? Oi? Você está vendo a imagem? Sim. Gente, vocês estão vendo a imagem do Grito do Ipiranga? Sim. Tá. Então, gente, o Ipiranga é esse riacho aí que os cavalos da parte de baixo estão pisando, tá vendo? Então, é um riacho, né? E aí começa a fake news. Vocês acham que fake news é uma coisa nova? Desculpa decepcionar vocês, mas não é. Esse quadro é todo uma grande fake news. Por quê? Esse quadro foi encomendado para homenagear Dom Pedro I, né? Então, ele foi encomendado. Quando você faz uma encomenda para homenagear alguém, é claro que você vai engrandecer. Então, falaram, ó, pinta ele bem bonitão lá e tal, e pãs. Gente, fake news número 1, ele não estava sobre um cavalo, ele estava numa mula. Aí, professora, numa mula? Só as mulas aguentavam andar de Santos até São Paulo, aguentar peso. Agora, não ia pegar bem pintar, né, uma coisa que um rei tivesse montado numa mula. Segunda coisa, ele não tava com essas roupas aí porque elas eram super desconfortáveis para ele andar a cavalo. Provavelmente ele tava todo molambento, todo fedorento, todo sujo, tá? Todo largado. Outra coisa, não tinha esse povo todo do exército embaixo gritando, brado retumbante, né, André? Né, Will? Nada disso. Sim. Tudo fake news. E aí, se vocês olharem lá no cantinho esquerdo, tem uma pessoinha indo embora, assim. Dizem que essa pessoa representa a população brasileira, que tava tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque muita gente nem soube do que aconteceu. Gente, eu vou mandar para vocês um link no grupo das lives para vocês verem uma análise dessa pintura. E agora a gente vai assistir o vídeo, né, da independência, e vocês vão ver que não foi bem assim, que as fake news começaram muito antes de vocês nascerem, muito antes do professor André, que é um bebê, que fez aniversário ontem, inclusive, nascer, do professor William ter nascido, e muito antes de eu, que sou a mais velha aqui, ter nascido. Vocês vão ver que a fake news... Mentira que você tava lá. Eu tava lá, eu tava naquela carrocinha que tava indo embora. A propósito, meu aniversário foi ontem, hein? Viu? Falei pra vocês que o aniversário dele foi ontem. Eles estão falando parabéns pra você no chat, você nem tinha visto. Obrigado, Porque gente. eu tinha falado e você não ouviu. Então agora nós vamos ver o lindo do Caio Castro, que também é outra fake news, porque ele não era tão bonitão assim, o Dom Pedro, apesar de que pegava geral, hein, gente? Né, William? A gente tava falando ontem, gente, desse negócio que dava pra fazer uma novelinha daquelas... Sabe aquelas novelas, aqueles programas de barraco do SBT, tá? Dava pra fazer. Se botasse Dom Pedro I, a mulher dele, a amante, tal, dava mesmo uma novelinha. Então agora nós vamos assistir a cena, tá bom? André, vou pedir pra você ficar de olho no chat se eles fizerem algum comentário, tá bom? Beleza. E me avisa, por favor, se vocês estão ouvindo. Da parte da princesa. Dá pra ouvir? Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. Ai, não é. Não é a novela. Não é a novela, é um filme, mas tudo bem. Isso André, é o trecho do filme, né? Tarcísio Meira como... É o filme que o André mandou, mas tudo bem. Serve. Deve servir. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. Parece. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça.
Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Olha que lindo, gente! Canalhas! Não acredito que ele empurrou o cavalo. Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Maravilhoso! Olha isso, André, arrasou! Gente, olha, o professor André arrasou na escolha. Não é o do Caio Castro. William, esse eu não conhecia, a gente não falou ontem. Gente, Também não gostei. então, esse não era André, mas eu adorei. Vocês viram, sabe uma coisa que no do Caio Castro ontem, ele faz a mesma coisa que o Tarcísio Meira faz aí. Ele pega os laços, né, os lacinhos que tem amarrado e fala, rompemos os laços com Portugal. Lembrando que ele estava rompendo o laço com o papai, porque papai estava em Portugal, né? Então, gente, André, o que eles comentaram no chat? Estou vendo que tem vários comentários aí. Que ele só fez isso para se tornar rei, que não foi nada por nós brasileiros. Então, não, Bia, eu não assisto, eu assisti hoje, eu usei hoje com o meu 8º ano da outra escola. Então, gente, tá vendo como que a independência do Brasil foi diferente? Não foi, né, que nem a independência dos outros países, ela foi uma independência cheia ela entrou para a história como esse quadro. Vocês viram que o filme reproduz perfeitamente o quadro, né, André? Perfeito. Perfeito, né, Will? Eu não tinha visto, é perfeito. E eu, gente, a Maria Alice perguntando quem é Caio Castro. E aí, ele reproduz perfeitamente o quadro da independência, que é o que entrou para a história. Mas a gente já sabe que não foi assim. Foi porque as cortes portuguesas estavam mesmo pressionando Dom Pedro I. Por quê, gente? Porque Portugal queria explorar cada vez mais o Brasil. Queria aumentar a arrecadação de impostos. Vamos lembrar que a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, as pessoas estavam revoltadas com o imposto cobrado aqui. Imagina, eu exploro a colônia e eu ainda arranco tudo que eles têm, né? E aí o Dom Pedro I, ele se torna, então, nosso primeiro rei, nosso primeiro imperador. Terminou aí a cena que o professor André passou pra gente, com ele sendo coroado, e ele vai ser o primeiro imperador do Brasil, de fato. O segundo é Pedrinho, o filho dele, Dom Pedro II. Então, começa aí o primeiro reinado, certo? Tudo bem? Alguém quer fazer um comentário? Alguém tem alguma dúvida? Eu fiquei chateada de não conseguir passar o da novela, mas o André achou esse, já achei ótimo. Indo se você fosse uma mulher para evitar, eu não entendi, Maria Kelly. O Caio Castro é feio. Ai, meu Deus, gente. Vocês estão preocupados com isso mesmo, de verdade. Bom, enfim. Então, eu queria saber se vocês entenderam esse processo de independência, que tem a ver com a família real vindo para cá, tem a ver com o descontentamento da população com esse governo que estava aqui. A população brasileira não é uma população que aceita tudo quietinha, não. A gente precisa desmistificar isso. Tem muita gente que abana, que fica que nem uma ovelha. Tem. A gente precisa mudar isso. É por isso que eu e os colegas aqui, os professores que estão aqui, ó, a gente está sempre brigando para vocês terem senso crítico. Tá bom? Algum comentário? Alguém quer fazer um comentário, uma crítica, uma sugestão, reclamar? Se eu estava lá de verdade, Christopher, estava. Eu nasci em 1800, eu tinha 22 anos. Não vou nem comentar, né, Christopher? Foi dia 7 de setembro de 1822. E aí, eu já vou avisar vocês, no Forms tem uma atividade muito desafiadora para vocês, né? Tem vídeo, tem desenho.
E tem a última, que eu tô vendo aqui, que eu não botei número na atividade, tô vendo agora, ela é para vocês fazerem uma reconstrução desse quadro. E vai ser muito legal, eu tô esperando vocês fazerem uma coisa bem diferente. Não, Tainá, não tá difícil. Eu tentei fazer uma coisa bem, assim, eu gosto muito desse assunto, e esse assunto é bem mais fácil do que a independência da América Espanhola, porque na América Espanhola a gente teve muitas peculiaridades. Cada região da América Espanhola se tornou independente de uma maneira diferente da outra. Agora o Brasil é só o Brasil, né? América Portuguesa. Tudo bem? Nossa, Tainá, tô me sentindo péssima agora. Olha, falou que eu sempre falo isso, que é fácil. Abre lá agora e faz, pra vocês verem. Abre lá, gente, vocês vão gostar. Alguém tem uma reclamação para fazer? Um comentário, uma crítica, uma sugestão? Aparentemente não. Não? William, pode parar de gravar. Ninguém vai falar nada. Tainá disse que a aula foi ótima. Maria Tá. Kelly disse que eles te amam muito. Agora eu tô vendo o chat. Elas estão falando isso, André? Porque eu falei, porque eu reclamei.